Eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Diga hoje, pela palavra de Deus, minha mente está aberta, meu coração está receptivo para o que o Senhor vai fazer nesse lugar. Eu sou teu, Senhor, tão somente teu. Diga, eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Olhe para alguém e fala, com a pessoa certa. Olha para o seu redor e diga, com as pessoas certas, para usufruir do melhor de Deus para nossas vidas. Você pode dizer amém? Aleluia. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, ó, 6 maneiras de amar a minha igreja. Diga isso aí para 3 pessoas. Vou te ensinar essa noite 6 maneiras de amar a minha igreja. Vou te ensinar essa noite 6 maneiras de amar a minha igreja. Quem quer amar a sua igreja, diga amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia. E antes de nós lermos a Bíblia, não sei se a Mari conseguiu, coloquei para ela ali em cima da hora. Mas eu coloquei umas frases aqui que nós vamos declarar durante a mensagem. E são frases bíblicas, são frases que revelam a palavra de Deus. Sempre quando alguém pedir para você repetir algo, às vezes você está em comunhão, não tem como, você acaba repetindo até por educação. Mas sempre pega essa frase, vá lá na Bíblia e confira se essa frase está alinhada com a palavra de Deus. Mesmo se não esteja ali, repita comigo, eu não tenho apenas uma igreja. Diga, eu tenho uma igreja, eu faço a minha igreja, eu sou igreja, eu amo a minha igreja e somos um. Então vamos ler agora juntos aqui, 1, 2, 3 e... Eu não tenho uma igreja apenas, eu tenho uma igreja, eu faço a minha igreja, eu sou igreja, eu amo a minha igreja. 1, 2, 3 e somos... Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Hoje você vai ficar com a sua Bíblia aberta no livro de Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Depois eu vou meditar do versículo 22 ou 23, mas não agora na explanação da palavra. Mas Efésios, capítulo 5, versos 25. Eu vou ler aqui com você. Quem crê que você falou essa frase, essas frases são verdadeiras? Diga amém. De repente você chegou aqui hoje, não tem como amar, se você ainda não sabe a magnitude dessa ação, assim de primeiro instância. Mas eu quero dizer que você vai amar essa igreja, você já ama essa igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou-a e se entregou por ela. Vamos ler de novo juntos na Nova Versão Internacional? 1, 2, 3. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Volta lá no capítulo 1 agora, enquanto você está voltando. Você vê aqui que a comparação, e é o tema da mensagem de hoje, 6 maneiras de amar a minha igreja, 6 maneiras que eu posso saber se realmente eu amo a minha igreja, 6 maneiras de eu identificar esse amor que eu tenho pela minha igreja. E eu escolhi a maneira como Jesus ama, para nós podermos comparar e também se firmar aquela palavra em nós, que aquele que está nele deve andar assim como ele andou. Quem quer andar como Jesus andou, diga amém. Eu vou ler mais um texto aqui, que também vai ser parte dessa palavra. Efésios 1, do 20 ao 23, diz assim:
Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Quem vai viver na era que há de vir com Jesus? Diga amém. E ele diz aqui, para você viver nessa era, ele fala o versículo 22. Deus colocou todas as coisas, algumas coisas? Todas as coisas, debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas, para quem? Para a que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Você pode dizer amém? Deixa eu orar mais uma vez com você. Bota a mão no seu coração aí, meu irmão, segurando a sua Bíblia. Senhor Deus, eu abençoo cada membro dessa igreja. Estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra e aprender com essas 6 maneiras que Jesus amou a sua igreja e se entregou por ela. Estamos aqui, Pai, para viver a Tua palavra. Não sermos religiosos, não sermos aqueles que têm apenas uma igreja, mas apenas e também aqueles, Pai, que têm uma igreja, faz a sua igreja e é a própria igreja. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui essa noite para dizer, nós amamos a nossa igreja. E dizer em nome de Jesus que o Senhor é cabeça de todas as coisas e que somos um em Cristo. Em nome de Jesus. E todos dizemos, pode sentar, meu irmão. Você pode verificar a forma como Jesus, eu queria que você já abrisse em Efésios, capítulo 5. Eu vou estar em breve já meditando em Efésios 5. E diz assim a palavra de Deus mais uma vez em Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando nós vemos essa palavra, irmãos, nós vemos a forma como Jesus, através do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele faz a comparação de uma expressão de sentimento maior, que é o amor, e ele compara esse amor que nós maridos devemos ou deveríamos ter por nossa esposa, como o amor de Cristo pela igreja, que se entregou por ela. E quando esse texto aqui é muito mencionado em encontro de casais, retiros de casais, palavras para casais, mas eu quero trazer uma conotação diferente para a igreja. Eu assisti uma ministração do pastor Laudijaí que me inspirou, mas eu vou pegar também uma outra vertente, e eu quero que você comigo aqui entenda o que a palavra de Deus diz acerca de igreja. Hoje, um movimento que muito cresce é o movimento dos sem igreja. É denominado desigrejados, as pessoas que se frustraram com lideranças, se frustraram com a igreja, se frustraram com elas mesmas e acabaram decidindo, não, eu vou amar a Deus, mas eu não preciso fazer parte de um corpo, de uma igreja. E hoje, através da palavra de Deus, eu quero ler alguns temas, alguns versos que vão definir, segundo a Bíblia, o que a igreja representa. A primeira vez que a palavra igreja, eclésia, aparece na Bíblia está em Mateus capítulo
16, assim entendendo como se fosse cronologicamente, de Gênesis e Apocalipse. Sabemos que não é, mas a primeira vez você fazendo uma leitura direta da Bíblia, aparece em Mateus capítulo 16, versículo 18, mas acredito também que foi a primeira vez que a palavra eclésia aparece na Bíblia, onde fala assim que Jesus falando para o seu discípulo: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quando você está numa igreja, segundo a Bíblia, você está protegido. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. E essas declarações, repete comigo de novo: eu não tenho apenas uma igreja. Vou melhorar para fazer igual o slide. Fala assim, ó: eu não tenho uma igreja apenas. Diga: eu tenho uma igreja, eu faço a minha igreja, eu sou igreja, eu amo a minha igreja. Diga: somos um. E para você entender o que a palavra de Deus fala acerca desse assunto, porque ter uma igreja é muito fácil. Você escolhe uma, entra pela porta, se apresenta para um líder, para um pastor, que vai fazer uma carteirinha para você, de repente, ou então ele vai te direcionar como fazer parte, ó, os cultos funcionam tal dia, a escola tal dia, você participa ali, daqui a pouco você é batizado, você tem uma igreja. Fazer uma igreja também é o ativismo. Ah, eu dou aula na igreja, eu prego na igreja, eu canto na igreja, eu dou aula na escola dominical da igreja, eu faço parte, eu tomo conta dos carros da igreja, eu vendo produtos na igreja, eu faço a Santa Ceia da igreja. Então você está ajudando a fazer, a construir a igreja. Mas o Senhor está chamando aqui essa noite pessoas que não têm apenas uma igreja, não fazem apenas a igreja, mas pessoas que são igreja, em nome de Jesus. Quando elas saem da porta para fora, a sua atitude com os seus pais é o que a igreja diz. A sua atitude com a sua esposa é o que a igreja diz. A atitude para com os seus patrões, seus funcionários, é o que a igreja diz. A Bíblia diz. Corrigindo. E quando você consegue ser igreja, você não apenas tem uma igreja, esse é apenas religioso. Você não apenas tem e faz uma igreja, esse é o ativista. O ativismo tomou conta dele, mas quando você tem uma igreja, você faz, você constrói uma obra de Deus que agrega mais pessoas para o Senhor. Você realmente consegue ser a imagem e semelhança de Deus. Eu quero dizer que você está no caminho perfeito em nome de Jesus. Porque apenas ter é o religioso. Ter e fazer apenas é um ativismo. Mas quando você tem, você faz e você é. Porque esse é o segredo. Não é apenas procurar ter, é procurar ser. Porque quando eu sou, eu faço. Quando eu faço, eu tenho. Quando a gente constrói isso ao contrário, não dá certo. A primeira motivação de uma pessoa é ser igreja. Ser a imagem e semelhança do Senhor. E isso é muito importante. E eu quero aqui mostrar mais uma frase, porque além de protegido, em Mateus 18, fala que como lidar com problemas na própria igreja. E a igreja mesmo, e ali ele está se referindo ao corpo, não é uma só pessoa. São pessoas organizadas que se amam em família. A Bíblia se dirige, eu estou citando esses textos, eu quero ler aqui Mateus 18, versículo 17, se possível, que é a terceira fase do Mateus 18, que diz: se ele recusar ouvi-los, conte a... Me ajuda aí. Se ele se recusar a ouvi-los, conte a... E se também recusar a ouvir a igreja, trate como um pagão. Ou seja, quando a pessoa... Olha a importância que tem a igreja. Quando a pessoa não ouve a igreja, que é uma família, a igreja está dizendo para ela: olha, não faça isso. A igreja está dizendo: olha, esse caminho não é legal. Ela não ouviu o líder, não ouviu duas pessoas e também não ouviu aquele corpo de Cristo que é a igreja. Não quis ouvir.
Isso é muito sério. Diga para o seu irmão, isso é muito sério. Em Atos 5:11, duas pessoas blasfemaram contra o altar de Deus, a saber, Ananias e Safira, mentiram para o Espírito Santo. Em Atos 5:11, olha o que aconteceu. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Quando algo aconteceu com a pessoa, a igreja tinha temor. Olha, eles fizeram algo que a igreja contrariou, e olha o que aconteceu com eles. Eles tremeram, porque o temor de Deus ainda estava em seus corações. Em Atos 8, versículo 3, Saulo, ele persegue a igreja, como nós. E como ele perseguiu a igreja? No templo? Não, foi lá na célula. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Como é que ele fazia isso? Indo de casa em casa. Costumava homens e mulheres, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Quando Paulo perseguiu a igreja, ele não veio no templo, ele foi nas casas. Em Atos 11, 26, a igreja, pela primeira vez, é reconhecida como corpo de Cristo, porque eles não apenas tinham, eles não apenas faziam, mas eram cristãos. Essa palavra significa parecido com Cristo. Eu quero te dar um conselho, você não deve ser apenas crente. A Bíblia fala, até os demônios creem e estremecem. Você não tem que ser evangélico, isso aí é para você colocar lá no seu trabalho, religião, evangélico. Você tem que ser cristão, parecido com Cristo. E quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja. Eu quero parar aqui mais uma vez, para te mostrar como a palavra de Deus se refere à igreja como um grupo de pessoas que se reúne. A palavra de Deus se refere à igreja como um grupo de pessoas que trabalham para Cristo. E continuando a leitura, aqui em Antioquia, ele chegou até a igreja, e a Bíblia fala ali que pela primeira vez, a igreja ensinava muitos, e em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Está chegada a hora de não você apenas ter uma igreja. Está chegando a hora de você não apenas fazer coisas na igreja. Está chegando a hora onde aqui em Lorena, não em Antioquia, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, nós vamos ser chamados de cristãos, parecidos com Cristo, em nome de Jesus. Isso é ser igreja. E quando esse grupo, que se parece com Jesus, em determinados lugares, eles se organizam de uma forma onde há liderança, há células, há uma igreja, há um ensino. Esse grupo se chama Família da Fé. E eu não abro mão dessa família em nome de Jesus. Isso é igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando uma pessoa estava enferma, no caso enferma mais à frente. Quando Pedro estava preso, diz aqui a palavra de Deus em Atos 12, versículo 5. Olha que interessante. Pedro estava no cárcere, então ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente por ele. O que aconteceu? As comportas se abriram e ele foi solto em nome de Jesus. Isso acontece também quando alguém está no hospital, quando alguém está com a debilidade, quando alguém está com a causa na justiça que realmente é justa. A igreja ora e aquela causa é aberta em nome de Jesus. Esse é o poder de uma igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Olha a importância de obedecer líderes na igreja. Quem quer que essa igreja cresça? Diga amém. Atos 16, versículo 4 e 5 diz assim: nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas, eu vou trazer aqui para a nossa realidade, pelos 12, pelos líderes de célula, em Jerusalém, no caso em Lorena, para que se fossem obedecidas. Olha o que acontece. Assim, o que é assim? Quem pode me dizer uma palavra que traduz o assim? Só então, dessa maneira, a igreja era fortalecida na fé e crescia em número a cada dia. Quem quer obedecer a igreja? Diga amém. Isso é igreja. Isso é igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28.
Pastorei o rebanho que está ao vosso cuidado. Pastoreie a igreja de Deus. Cuide de você mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, não foi o pastor, foi o Espírito Santo que te colocou aqui. Foi o Espírito Santo que te deu um chamado. Foi o Espírito Santo, meu irmão, que te abençoou. Os colocou como bispo. Para o quê? Pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Você pode dizer amém? Romanos 16, você vê aqui que não tinha uma só igreja. Tinham várias igrejas, Antioquia, Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Sardes. Eram tantas igrejas e igrejas e igrejas. Para você não achar, é uma igreja universal, é uma só. Não é uma só. Eram igrejas locais, eram famílias da fé. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as, no plural, igrejas de Cristo enviam salvações. Olha, tive lá em Éfeso, mandou saudação. Aqui para Roma. Olha, tive também em Antioquia, eles mandaram saudação. Tive aqui em Pérgamo, mandaram salvação também. Você vê que existiam várias igrejas. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, fala que os líderes que lideram a igreja bem, eles são dignos de dupla honra. Eu não quero falar da honra. Eu quero falar que existem líderes na igreja. A palavra faz menção aos líderes da igreja. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos disso. Olha o que diz também aqui, para eu encerrar os textos. Hebreus 10, 25. A palavra de Deus fala em Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, ou seja, trazendo para a versão mais atualizada, não seja um desigrejado, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Você vê que tanto em Éfeso, capítulo 1, versículo 19 ao 22, ele fala de um nome que está acima de todo nome, que recebeu todo o poder, e ele delegou esse poder à igreja. E a igreja tem a função de exercer a palavra de Deus com toda a autoridade. A palavra, por exemplo, fala assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia fala que um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na sua casa todos os dias da minha vida. Diga para o seu irmão, isso é igreja. Concorde comigo que eu li mais a Bíblia do que falei. A palavra Betel, abra para mim aqui, Gênesis 28, 19. A palavra Betel, o que significa Betel? 1, 2, 3 e... casa de Deus. A palavra Betel diz aqui, e deu o nome de Betel àquele lugar, casa de Deus. Embora a cidade anteriormente se chamava-se Luz. Eu já preguei aqui uma parte desse versículo. E eu mostrei para a igreja que nós somos a luz do mundo. Por quê? Nós somos Betel. Nós somos casa de Deus. Ou seja, nós somos a igreja. Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Vocês são Betel. Mas a Bíblia também fala que muitas pessoas não se aproximam da luz. Ou seja, não se aproximam de Betel. Ou seja, não se aproximam da casa de Deus, ou seja, não se aproximam da igreja, para que as suas obras não sejam reprovadas, para que aquilo que eles estão fazendo não seja arguído, para que a palavra de Deus não os confronte. Betel tem esse significado, falou em alegria, falou em unidade. Meu amado, se você entendesse a magnitude da palavra igreja, você ia entender que ela é a sua terceira prioridade. Qual é a nossa primeira prioridade? Deus. Qual é a nossa segunda prioridade? Nossa família. Se você quiser levar a sério a palavra de Deus, eu desafio você a achar qualquer outro verso, qualquer outra palavra, que coloca a igreja
abaixo de qualquer outra prioridade que não seja Deus e a sua família. Família. Repita comigo, família. Mais alto, 1, 2, 3 e... Porque Deus não é incoerente. Ele não chegou para Abraão e falou: olha, Abraão, vai para Betel. Ele foi, vai para... larga a sua família. Não. Larga os seus parentes. Família, quando eu estou solteiro. Pai, mãe, irmãos. Família, quando eu estou casado. Marido, mulher e filhos. Isso é família. E Deus, Ele entende isso. A própria palavra fala: honre seu pai e a sua mãe. Quando eles estiverem velhinhos, vai lá, cuida deles com amor, com carinho. A palavra de Deus não contradiz. Isso não quer dizer que você vai deixar de colocar a igreja em primeiro lugar, mas você vai destinar tempo para cuidar do seu pai e da sua mãe quando eles estiverem velhinhos. A palavra de Deus orienta isso. Então você precisa colocar a palavra como um todo e seguir a palavra. Quem quer seguir a palavra de Deus como um todo aqui? Diga amém. Então você segue Deus, família e igreja. E dentro da igreja também tem uma prioridade. Se você conseguir seguir esses conselhos, essa igreja se torna 1000 em menos de 1 ano, 2 anos. Se você levar a sério essa palavra, seu irmão, seu pai, sua mãe, seus amigos da faculdade, eu não posso dizer todos que eu não sou leviano, mas grande parte deles vão se render ao Senhor Jesus. Dentro da igreja também existem 3 prioridades. Primeira prioridade, o meu líder. Segunda prioridade, os meus conservos. Terceira prioridade, os meus discípulos. A minha primeira prioridade é ouvir aquilo que Deus tem para mim sobre aquele que me cobre. A segunda prioridade são os amigos, os discípulos do meu líder. Eu vou te mostrar isso biblicamente. Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. A palavra fala assim, olha, se você não governar bem a sua família, você não pode governar o quê? A igreja. A família vem antes da igreja. E indo dentro da igreja, a Bíblia fala para você honrar os seus líderes, obedecer aos seus líderes, se submeter à autoridade deles. Eles zelam de você como há de prestar conta. Jesus chega numa reunião com seus discípulos, que é uma das comunhões mais difíceis, são os conservos. Eu tenho uma plena comunhão com o pastor Leandro, com o pastor João, com o pastor Marco Luiz. É lindo essa nossa amizade. Mas é um desejo de Deus quando ele chega para os seus discípulos e fala: rogo que vocês sejam um. Jesus abre um clamor para que eles consigam colocar a unidade deles acima do seu chamado, inclusive, dos discipulados e dos compromissos que eles tinham. Jesus chega em João 17 para os seus discípulos e fala: rogo-vos que vocês sejam um. É um desafio esse. E acredito, como igreja e biblicamente, falando pela insistência que se falava nisso, tanto Paulo como Jesus, é o maior desafio, são os irmãos da célula ter plena comunhão. É um desafio. E o outro desafio é você um dia ter comunhão com aqueles que vão estar debaixo de você. E eu profetizo que isso vai acontecer em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então você viu aqui como a igreja é importante. E segundo Efésios capítulo 5, eu vou destrinchar esse texto a partir do verso 25. Eu vou te dizer 6 maneiras de amar a sua igreja. Então repita comigo: eu não tenho uma igreja apenas. Diga: eu tenho uma igreja. Eu faço a minha igreja. Eu sou igreja. Eu amo a minha igreja. Agora vamos declarar o nome dessa igreja. 1, 2, 3 e... somos um. A primeira ação que o próprio Cristo define, além de amar, eu vou dizer aqui o verso 25. Maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja. Primeira característica é a ação: se entregou por ela. A primeira ação de amar a igreja é se... Qual é a primeira ação? É se entregar. Os jovens fizeram um evangelismo onde muitos jovens se entregaram para ficar 3 horas dentro de um cinema. Inclusive eu vi o filme também. Quantas pessoas foram no banheiro
durante aquele cinema? 3 horas. Quantas pessoas foram? Quem acha que alguém foi no banheiro? Se a pessoa está grávida, né? Ela está com um probleminha na bexiga ou se não se preparou antes. Mas com toda certeza e com toda sinceridade, você acha que mais pessoas levantam durante o culto ou durante o cinema? Hoje você não levanta, irmão, depois não fala dessa. Se a irmã está grávida, ela vai ficar agora envergonhada. Se ela não se preparou, brincadeira, irmã, fica à vontade, você é livre em Cristo. Mas eu quero dizer aqui que quando nós nos entregamos, é de corpo e alma. A Bíblia fala que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Para amar a igreja, você precisa se entregar. Precisa estar em tudo que você pode estar. Você organiza a sua semana. Deus está em primeiro lugar. Meu tempo com Deus não pode parar. Sua família está em segundo lugar. A minha família não pode desamparar. Eu tenho que trazer sustento. Eu tenho que trazer amor. Eu tenho que ter tempo. Fora isso, minha terceira prioridade é a igreja. A Bíblia vai te levar... Você quer ver uma coisa? Deus, quando fala de ser discípulo e casamento, Ele fala a mesma coisa. O que é necessário largar? Quem me ajuda? Pai e mãe, que são parentes. O mesmo Deus que falou para Adão, falou para Abraão, falou para Noé, falou para os discípulos Pedro, é a mesma conotação. E por isso que ele fala, amo, aleluia, a igreja. Então, maridos, ame a sua esposa. Todo pastor e todo padre chega para aquela pessoa e fala, largará pai e mãe, serão uma só carne. E a conjectura, ou a analogia com a igreja, melhor dizendo, é bem similar. Quando você é discípulo, ele falou para você as mesmas palavras, porque o amor que eu tenho pela igreja é o amor que eu tenho pela família. Porém, ele vem em terceiro lugar. Eu amo a Deus sobre tudo, eu amo a minha família e me dedico de corpo e alma, porque um dia ele vai voltar e eu quero levantar para ele uma geração de adoradores em nome de Jesus. Eu quero entregar para ele todo o meu louvor, todo o meu amor. Então a primeira atitude é se entregar. Eu vou ler aqui com vocês o verso 25. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Outra coisa, versículo 26. Se entregou para quê? Para santificá-la. A palavra santificar, ela tem a origem num verbo similar no grego, que é separar. Ser santo é ser separado. A palavra de Deus, ela faz menção do santo e do profano. Repita comigo. Santo, profano. Sabe o que significa profano? Uma das raízes da origem da palavra, comum. Sabe o que Deus está dizendo para você, meu irmão? Tire a igreja do lugar comum. Tire a igreja do lugar comum, da comparação comum. Eu vejo que eu creio, pela misericórdia de Deus, eu cresci espiritualmente. Quanto mais eu cresci, quando eu estava imaturo e espiritualmente, eu falava mais para os meus líderes, para o meu pastor, não posso, eu tenho um compromisso. Conforme eu fui amadurecendo, eu fui dizendo aqui assim agora, ó, eu não posso, porque eu tenho um compromisso. Quem está comigo aqui? Diga amém. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais você diz, eu não posso, porque eu tenho um compromisso. Quanto mais novo na fé você está, mais você vai dizer para o culto, para a célula, para os seus compromissos, aquilo que você precisa. Olha, eu não posso, líder, pastor, igreja, eu não posso, porque eu tenho um compromisso. Quando você coloca a igreja num patamar igual ao futebol, igual a até os próprios parentes, igual a qualquer patamar, você bota a igreja no comum, você nunca vai priorizar a igreja. Você nunca vai conseguir priorizar a igreja. Quando você entende que santificar a igreja é separar, eu não posso ir no culto porque... Não, agora eu vou ao culto,
Aleluia. E você vai dizer para as pessoas: eu tenho um compromisso santo e profano. A agenda da minha igreja, eu estou falando eu, Poblan, está acima de quase todas as minhas agendas, menos a agenda de Deus e da agenda da Viviane dos Santos de Menezes de Poblan. A agenda da igreja, segundo a palavra de Deus, é a agenda do Senhor. E eu vou repetir: você vai ter o seu descanso, você vai ter a sua família, mas o teu coração, ele queima em fazer as coisas de Deus. O teu coração, ele queima em ter compromissos com as coisas de Deus. Quando você é colocado à frente de algo, você sabe: o que eu fizer por essa igreja é o que vão pensar dela. Eu acho lindo, eu vi isso aqui quebrado esses dias. Outra coisa que meu pastor me ensinou: Poblan, você já chegou na maturidade de entender o que é ser igreja. Mas você vai entender que a tua igreja é a igreja quando as coisas começarem a acontecer sem você pedir. Isso aqui começou a ficar bom. Eu não vejo mais telhas caídas. Eu não vejo mais parede arranhada. O irmão já quer pintar. Quando eu penso em fazer as coisas já estão acontecendo. Porque você é igreja, em nome de Jesus. E o diabo não quer que você seja igreja, porque você viu, quando as direções vêm dos apóstolos, quando as direções vêm dos discípulos, e eles obedecem, a igreja crescia em número poderosamente, em nome de Jesus. O diabo não quer mais vidas. O diabo não quer que você abra a sua célula. O diabo não quer que você tenha compromisso com a sua célula. O diabo não quer que você tenha compromisso com a sua igreja. O diabo não quer que você cresça nesse mover da família da fé. Repita comigo: entregar, santificar. Diga agora: apresentar. Mais alto: apresentar. Meu amado, a igreja é o que você é. Sacode o teu irmão aí e fala: a igreja é o que você é. A quantidade de compromisso que você tem, a quantidade de valor que você dá, a quantidade de nãos que você diz para aquilo que a palavra de Deus diz para você dizer não. Isso vai trazer um crescimento sobrenatural. Não é para a instituição Somos Um, é para o reino de Deus, em nome de Jesus. Quando você entende o que é igreja, meu irmão, o diabo odeia a igreja. Ele odeia a igreja. O diabo odeia a célula. Ele odeia quando alguém chega para o líder e fala: olha, estamos juntos, somos um, vamos caminhar juntos. Onde tu fores eu irei, onde tu ficares eu ficarei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é meu povo. Quando você tem essa aliança, o diabo fica desesperado. Mas quando você entende que a igreja é o que você é, a igreja é o que você faz, a igreja é a plenitude do que você ama. Eu decidi fazer dessa igreja a melhor igreja dessa região, em nome de Jesus. E vai ser o melhor departamento infantil. Vão ser os melhores líderes. Vão ser os melhores missionários. Vão ser os melhores cristãos. A melhor adoração. Vai ser a melhor recepção. Vai ser melhor que o Walt Disney. Vai ser melhor que o Gordo. Em relações pirotécnicas e estruturais. Vai ser muito melhor do que o mundo. Em nome de Jesus. As crianças vão entrar aqui, eu creio nesse dia, com mais sede do que ir para o Walt Disney. Elas vão chegar aqui, meu irmão, com sede e fome, e falar: papai, vamos para o culto. Eu quero ir para aquela sala. Nós vamos chegar nesse nível de adoração, de criança, de recepção, de palavra, de ensino, de formação de líder e da tua própria vida, da tua família, das tuas finanças. Essa igreja vai ser conhecida como a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Apresentá-la, e não é de qualquer maneira. Diga para o seu irmão: não é apresentar de qualquer maneira. Meu amado, isso como militar eu posso dizer: quando você se apresenta, você está lá na sua sessão, um dia que você está distraído, aí você não veio com a melhor farda, o seu coturno está limpo, mas não está brilhando, e fala assim: Poblan, se apresenta para o comandante. Rapaz, você vai dar um jeito, meu irmão. Você vai correr no armário, você vai botar a melhor farda, você vai engraxar o coturno, você vai se ajeitar, e quando você chegar, você vai se apresentar da melhor maneira.
Se nós fazemos isso ao homem, como eu devo apresentar a igreja aos de fora? Eu vou ler aqui de novo. Efésios capítulo 5, versículo 27. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Eu quero abrir uma aspas aqui do que é manifestar a glória de Deus. É aquela canção que você cantou aqui, ó. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Como é que eu me encho? Aleluia. Quando eu busco a Deus de todo o meu coração, Ele me dá uma medida calcada, sacudida e transbordante. Quando é que eu me encho? Quando eu honro o Senhor com os primeiros frutos. A Bíblia fala que o meu cálice transborda. Olha que lindo. João capítulo 15, versículo 8. Eu vou te ensinar o que é apresentar gloriosa. Quem quer se apresentar como igreja gloriosa? Diga amém. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos, declara o Senhor. Você pode dizer amém? Para eu apresentar essa igreja como gloriosa, eu dou fruto. Fruto de retidão, é árvore de vida. Aquele que ganha almas é sábio, diz o Senhor. Meu amado, em nome de Jesus, declare comigo: amar, entregar, santificar. Diga agora, apresentar. Meu amado, diga para um pai perto de você: os seus filhos vão usufruir dessa igreja. Se está na dúvida, sacode, fala para ele: os seus filhos vão usufruir dessa igreja. Você tem noção disso, meu irmão? Isso é uma família da fé. Os filhos dos seus filhos. Quando a pessoa falava isso, você lembra de Paulo falando a Timóteo? Olha como ele conhecia a geração da igreja. Sua avó Lloyd, sua mãe Eunice, você Timóteo. Existia um vínculo de aliança na igreja. Ele conhecia a mãe, conhecia a avó, conhecia os filhos. Ele apresentava as crianças. Por quê? Não era uma igreja rodoviária. Meu amado, você não é um crente rodoviário que pega qualquer ônibus. Você é um crente que tem raízes em nome de Jesus. E você só sai enviado pelo Espírito Santo. Ai de vós que pensais, eu vou para aqui, eu vou para ali. Tiago 4,13. Mas você, meu irmão, tem que dizer assim, ó: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Amém ou não amém? Repita comigo: isso é glorificar a Deus. Quando você vê que algo não está legal, pastor, e quando a gente vê algo, meu amado, tem gente que de repente viu chiclete, eu não vi. Aí na cadeira, pode acontecer. De repente você viu algo que não estava legal. Não é para você murmurar, não é para você reclamar. Deus quer usar você em nome de Jesus. De repente você viu no departamento, está faltando isso, está faltando aquilo. Deus quer usar você. Se Ele botou os teus olhos nisso, é para você dar o seu melhor em nome de Jesus. E a pessoa que você trouxer aqui, ela vai sair daqui glorificando o nome de Deus. Porque você mesmo apresenta a igreja como gloriosa. Você apresenta, porque você é a igreja. A igreja não é um CNPJ, não é essa parede, eu já falei 1000 vezes. Se baixar um decreto de perseguição, pode expulsar a gente, pode botar fogo. Eu garanto, meu irmão, se perdermos, não perdemos nem 1% dessa igreja. A igreja continua funcionando em células. Nós continuamos sem igreja, porque nós somos igreja, em nome de Jesus. Nós não somos topografia, nós não somos um lugar, nós somos igreja relacionável, em nome de Jesus. Quem quer ser igreja aqui? Diga amém. Eu sou igreja. Eu sou igreja. Agora olha que interessante. Coloca pra gente aqui, Mari. Efésios 5, versículo 27. Para apresentá-la, apresentar. Essa é a ação que Jesus ensinou a fazer com a igreja. Apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Agora, sem o quê? Mancha. Sabe o que é mancha? Você compra uma blusa, aí deixou pingar uma água sanitária. O que acontece? O que acontece?
Deus está falando aqui, ó, cuidado e zelo com a igreja. Sabe aquele cuidado que você tem com o teu carro novo? Ai, meu Deus! Ai, meu carro! Ai, meu Deus, meu carro! Já viu isso? Eu contei o testemunho esses dias. Sabe esse zelo que tem com o carro? Tem que ter com Jesus e com a igreja. Sabe o zelo que você tem com o seu cabelo? Que fez lá aquela escova de chocolate, de morango, de uva. Eu não sei aquela escova. Não deixa nem o marido encostar. Tenha esse zelo com a igreja, em nome de Jesus. Ame a igreja. Meu amado, está nascendo vidas aqui, eu creio, que amam a casa de Deus. Não é para cantar a música da Eixla só não. Eu amo estar na casa de Deus. É para realmente estar, ser, fazer e ter uma igreja gloriosa em nome de Jesus. Ame a tua igreja. Meu amado, se você sair com o mesmo zelo que você tem pelo seu cabelo, pelo seu carro, meu amado, nós seres humanos somos apegados a coisas materiais. Todos nós somos. Já viu quando você bota uma roupa nova? Muda até o jeito de andar. Muda! Se falar que não muda, é mentira, muda. Já viu quando a irmã faz o cabelo? Muda o jeito. Ela muda o jeito de andar, o meio de sentar, o jeito de vestir, o jeito de virar o cabelo, muda. Sabe esse zelo que você tem? É para não machucar o cabelo, é para não dobrar a roupa, é para não arranhar o carro. Faça isso com o departamento, faça isso com louvor, faça isso com a entrada, faça isso com tudo, meu irmão. Com essa caixinha, com fio, com esse negócio que está completando aqui, com a luz, queimou uma aqui. Eu vou trocar em nome de Jesus, porque a casa de Deus é a casa do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Ame a casa de Deus. Ame. Ame a casa do Senhor. Mais do que um carro. Passará céu, passará terra, passará carro, passará escova de chocolate, mas a casa do Senhor, a palavra de Deus, ela não passa, em nome de Jesus, amém? Porque onde essa igreja, ela subirá como igreja gloriosa, e ela mesma descerá com uma nova Jerusalém. Essa casa não vai passar, essa reunião aqui, é por isso que ele fala, não deixe de reunir como igreja, porque Jesus está voltando. Quem quer ser igreja aqui? Diga amém! Sem mancha. Qual é a outra coisa aí? Coloca aí pra gente, Mari. A primeira é sem mancha. Qual é a segunda? Sem? Tem mulher que não está falando, não estou entendendo por quê. Sem ruga. A ruga é um sinal de... O que a ruga é? É um sinal de... Essa igreja é uma igreja atualizada em nome de Jesus. Ela vai ter o melhor som, ela vai ter a melhor carpete, ela vai ter, em nome de Jesus, os melhores equipamentos ali. O melhor dessa terra vai ter nessa igreja. Essa é a igreja onde os jovens, sabe qual é o maior índice de separação de Deus? Jovens. Essa é uma igreja que vai ter uma nova geração em sintonia com a geração que está por vir, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós teremos comunhão e conexão com os jovens. Isso vai tirar toda a ruga dessa igreja para a honra e a glória do Senhor. Tem igreja que você vai por aí, irmão, só tem velhinho na igreja aposentado. Os jovens estão saindo fora, mas aqui os jovens seguirão o caminho do Senhor. Pode o jovem viver pura sua conduta, se andar de acordo com a tua palavra, diz o Senhor. Declara, essa é uma igreja de conexão. Então repita comigo, mancha, ruga. Eu misturei com outro. Qual é o outro? Quem me ajuda aí, qual é o outro? Culpada. Inculpável. Deixa eu ler aqui porque eu vi na área. Uma igreja. Repita comigo em nome de Jesus. Diga assim, sem mancha, sem ruga. Diga inculpável. Na versão árabe diz mácula. Sabe o que é mácula? Sujeira. É uma igreja que nada vai sujar pelo pecado na parte espiritual. E também na parte material. Eu creio, meu irmão, que as pessoas vão chegar nesse lugar. Essa igreja vai estar mais limpa que o shopping, vai estar mais limpa que o cinema, vai estar mais limpa que tudo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga, eu amo a casa de Deus.
Outro verbo, versículo 29. Estou acabando já. Deixa eu continuar aqui. Sem mancha, ruga, coisa semelhante, mas santa. O que é santa? É o tópico anterior. Inculpável, separada. Olha que lindo. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu corpo. Antes, versículo 29. Antes quem me ajuda aí? Antes alimenta. Toda igreja agora. Antes pergunta para o seu irmão, como podemos alimentar a igreja? Como podemos abastecer a igreja? Diz uma palavra aí só que podemos alimentar a igreja. Quem é espiritual aí? Como é que a gente alimenta a igreja? Oração. Aleluia. São 4 coisas que eu separei que nós podemos abençoar e alimentar a igreja. Primeiro é você não deixar de orar. Escolha, meu irmão, tem terça de manhã aqui, quinta noite, domingo de manhã, domingo, eu quero convocar, aproveitar que a igreja está aqui toda, como sempre. Venha ao culto de manhã, meu irmão, a oração. Fala para o teu líder, vamos tomar um café de manhã em comunhão aqui. Meu irmão, frequente uma escola da igreja. Você está começando? Procure aqui, você vai ter uma escola aqui, que é avançada por enquanto, mas vamos ter uma turma em breve do passo a passo. Venha, nós temos aqui salas, são mais de 3 salas para você passar amanhã com a igreja. Tomar um café, se alimentar do ensino da palavra. Ter uma manhã de comunhão, aí você sai daqui, você vai para o shopping, você vai com a sua família, vai descansar. Separe o domingo para o Senhor. Alimente a igreja com a sua presença. Oração. Outra maneira de você alimentar a igreja, serviço. Aquilo que você não faz, a igreja é desguarnecida. A igreja tem que tirar o alimento dela para colocar. Por exemplo, se os irmãos não limpassem a igreja, a gente teria que ter um serviço terceirizado. Se o irmão não servisse a ceia, ia ter que contratar os garçons para servir a ceia. Se os irmãos não tocassem, tinha que chamar o diante do trono. E é caro, irmão. Se o pastor não pregasse, ia ter que chamar os pastores aí itinerantes para ficar pregando todo domingo. Se as irmãs não chamassem, cuidassem das crianças e cuidam muito melhor, em nome de Jesus, teremos que contratar babá para os nossos filhos não atrapalharem o culto. Mas além do pai estar aqui na bênção, que não é atrapalhar o culto, eles estão sendo abastecidos pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Tá lá, meu irmão, é o que mais eu vejo chacota na internet, eu tenho que ficar cortando, e eu corto a chacota. Ah, eu saio de lá descabelada, eu saio de lá desesperada. Não é isso aí não, meu irmão. Eu saio de lá porque é o serviço do Senhor, em nome de Jesus. Lógico que cuidar de criança não é fácil. E temos que abençoar cada uma dessas pessoas que cuidam em nome de Jesus. Porque são pessoas sérias, idôneas e com o caráter de Cristo. Você pode dizer amém? E diz aqui que essa igreja, ela não tem defeito. Pastor, que negócio é esse, pastor? Jesus, ele olha para a igreja e fala, sem defeito. Sabe de quem eu lembrei? Do pastor César. Sabe como é que ele chama a esposa dele? Quem sabe? A minha perfeita. Aí o pastor Marco Tomasi, que é meio pedrango ou eu, chegou assim, pastor, mas não é possível. Ela não tem um defeito. Umzinho. Para mim não tem. Ela é minha perfeita. Essa igreja pode ter todos os defeitos, mas para nós, ela é a perfeita em nome de Jesus. Quando você entende, meu irmão, que os irmãos se amam, que os irmãos toleram, o teu irmão não é perfeito, mas ele é a igreja, e você ama o seu irmão. A salinha lá da criança, o departamento, o louvor, a minha pregação não é a perfeita, mas você ama aquela pregação, você ama aquele louvor, você ama a casa de Deus. Em nome de Jesus, aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Diga glória a Deus. Diga assim comigo, eu não tenho uma igreja apenas. Diga, eu tenho uma igreja. Diga, eu faço. Eu construo
a minha igreja. Diga, eu sou igreja. Eu amo a minha igreja. Porque somos... Alimentar é isso. É serviço, oração. Quer alimentar a igreja? O que a Bíblia fala? Quem não trabalha, dá trabalho. Convide pessoas para a igreja. Convide pessoas para a célula. Você tem um talento de cantar, de tocar, de ser segurança, de cuidar de criança, de mexer com dinheiro, de mexer com o que for, com eletrônicos, com som, com luz. Se doe à igreja. Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, faça algo para Deus. Ele vai te abençoar para a honra e a glória do Senhor. Você pode dizer amém? Então como é que eu alimento a igreja? Repita: oração, serviço, convidar pessoas, diga, para a célula e para o culto. Tem gente que tem esse dom, faça isso. E tem mais uma maneira de a gente alimentar a igreja. Como é que a gente faz? Sendo fiel a Deus. Eu alimento a igreja para que não falte alimento na sua casa. Entregue o dízimo na casa do tesouro, para que não falte alimento na casa de Deus. Quando Jesus está dizendo para alimentá-la, quem está pegando a analogia aí, está recebendo? Diga amém. Alimente a casa de Deus. Fique de pé, meu irmão. Versículo 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes dele o alimenta e cuida. Diga para o seu irmão, cuidar. Mais uma vez, diga, cuidar. Como também Cristo faz com a igreja. Quem quer cuidar da casa de Deus aqui? Diga amém. Tem gente que cuidou tão bem da igreja, irmão. Fazia com zelo, cuidava do dinheiro da igreja. Cuidava das crianças da igreja. Cuidava da ceia da igreja. E fazia com tanto zelo, com amor, com determinação. Deus está te chamando hoje para que, como o marido ame a esposa, assim como você ama a igreja, você já amou a igreja, volte ao original, diz o Senhor. Deus vai abençoar a sua vida. Você vai pisar na cabeça da serpente. Deus vai começar uma nova história para você e o Senhor vai te abençoar. Você pode dizer amém? Diga, eu amo a casa de Deus. Diga, eu amo cuidar da casa de Deus. Diga, proteger. Sabe o que é cuidar da casa de Deus? O pastor foi embora, os irmãos ficaram conversando. Aí o portão está aberto, aí você fica assim, ó, será que alguém vai fechar esse portão? Será que alguém vai fechar a torneira? Será que alguém vai trancar? Isso é amar, isso é ter zelo. Será que alguém vai apagar a luz? Olha, o som é ter zelo, vai fazer o barulho. Não, agora eu desligo primeiro, para que não faça aquele barulho. Paf! É assim, meu irmão. A gente ama a casa de Deus. Poxa, eu tenho um conhecimento técnico, se ficar acendendo e apagando toda hora, vai trocar a luz umas 5 vezes por ano. Se manter ligado é uma vez só por ano. O cara vai lá, ele ama a casa de Deus. Ele passa o conhecimento. E ainda é voluntário, eu quero trabalhar junto aqui com você. Quem quer amar a casa de Deus? Diga amém. E por fim, meu irmão, eu quero ler com você do 30 ao 33, que é o último tópico. Bota o tópico primeiro, Mari. Além de cuidar. Volta lá desde o primeiro tópico, por favor, para a gente declarar um por um. Além de amar. Repita comigo. Diga entregar, santificar, apresentar, alimentar, cuidar. E agora diga relacionar. Qual é o melhor relacionamento do marido e a mulher? Fala aí, irmão. Tem jovem aqui, mas pode falar. É a intimidade. É quando você fecha a porta do quarto. Viu, jovem? Vai chegar a tua vez. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Como Cristo amou a igreja e se entregou, e alimentou, e santificou. Quem está se sentindo o marido que fez isso? Diga amém. Mas às vezes, qual é a frase que o marido mais fala? Tem que ser submissa. Você teve uma aula hoje, marido. Antes de você falar da submissão, agora reporta para a tua vida, para como você faz com a sua esposa. Versículo 30. É o relacionamento. Diga, eu tenho uma célula.
declara: eu tenho um líder. Pela fé, declara: eu tenho discípulos. De novo, diga: eu tenho um líder. Eu tenho conservos. Diga: eu tenho uma célula. Diga: eu terei discípulos. Diga: eu terei discípulos de discípulos. Quem crê nisso? Diga amém. Versículo 30. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão. É por essa razão, viu, irmão? Olha a complexidade da igreja. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Colossenses 1:27. Qual é o mistério profundo? Cristo em nós. O quê? Esperança da glória. A esperança de dar frutos que permanece. João 15:8. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja, o marido e a mulher. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Nós, como igreja, decidimos tratar Jesus com todo o respeito, em nome do Senhor. Você pode dizer amém? E nós vamos declarar essa canção que fala da casa de Deus. E durante essa canção, e antes dela já começar, eu quero que você faça esse relacionamento que a gente está te chamando hoje, para que você possa entregar, santificar, cuidar, alimentar, se relacionar, amar. Esses verbos, essas ações que são importantes. Começa, o primeiro relacionamento de um casamento qual é? É o sexo? Não é, está errado. É intimidade? Está errado. Primeiro eles vão se conhecer. E se você quiser conhecer Jesus como igreja santa, para poder aprender e botar em prática tudo isso, comece com esse primeiro relacionamento. Se você teve essa revelação do que é a igreja, e você quiser fazer parte dessa igreja. Se você teve a revelação essa noite, eu preciso ser esse marido, e agora eu entendo, porque tudo aconteceu. E agora eu vou ser esse marido. Eu vou ser, em nome de Jesus, essa pessoa que vai amar a igreja. Eu vou ser essa pessoa, essa igreja, aleluia, como Jesus, eu vou cuidar, amar, santificar, proteger, aleluia, eu vou alimentar a casa de Deus. Quem quer fazer como Jesus fez? Diga amém! Então diga comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Creio que tu, somente tu, tem palavras de vida eterna. Escreva o meu nome no livro da vida, para a tua honra, glória e louvor. Meu irmão, eu estou fazendo um apelo para você. Na casa de Deus, que é a igreja, você apresenta seu filho. Na casa de Deus você casa. Na casa de Deus você ceia. Na casa de Deus você dizima. Você não poderia fazer o que Jesus quis que você fizesse se não tivesse a casa de Deus. Valorize a casa de Deus. Fale bem da casa de Deus. Ame a casa de Deus. A casa de Deus, aleluia, é a autoridade máxima dessa terra. Diz o Senhor, nós temos poder de desatar a política. Nós temos poder de abençoar os políticos, temos poder de abençoar famílias, de curar enfermos, de expulsar demônios, de paralíticos andarem. A igreja tem o poder de tirar pessoas da prisão. Ele está te dizendo essa noite: ame a igreja. Tome uma decisão que vai pisar na cabeça do diabo e vai falar: eu vou ser esse marido, eu vou ser esse Cristo que amou a igreja. Cristo está em mim e eu vou amar a minha esposa, eu vou amar a igreja, eu vou me entregar por ela, eu vou amar, eu vou santificá-la, eu vou alimentá-la, eu vou protegê-la, eu vou cuidá-la, eu vou me relacionar com ela. Aleluia. Seja bem-vindo aqui. Fecha os corredores, meu irmão.